Olá, queridos. Aqui quem vos fala, né, é a Cris Moreira, do Instituto Renovamente, e é com muita alegria que eu estou passando aqui hoje para compartilhar com vocês uma data muito importante, que ao mesmo tempo, né, significa um grande feito as nossas vidas, que é o aniversário do Renovamente. Hoje, 9/9 de 2024, o Renovamente completa 7 anos de existência. E isso é motivo de muita alegria para nós. Imaginemos uma criança com 7 anos de idade. É uma criança cheia de vida, de energia, de esperança, mas que precisa ser cuidada, precisa ser tratada, precisa ser instruída, precisa ser alimentada de bons estímulos. E para isso nós contamos com a força de todos nós que conjuntamente nos reunimos e para nos fortalecermos, né, mutuamente, para cuidarmos dessa criança. O Renovamente é uma criança que está pronta, né, para contribuir com aqueles que são menos desfavorecidos. E quando nós falamos em desfavorecimento, esse desfavorecimento ele vem sobre, né, muitos aspectos da nossa vida. E que somente pode falar sobre isso quem também já foi desfavorecido. Essa que vos fala já experimentou na pele muitas formas de desfavorecimento. Entretanto, como Renovamente, eu cresci. Eu cresci em vários pontos e aspectos da minha vida para dizer que é possível, né? Mesmo sendo desfavorecido em alguma etapa da sua vida, é você se munir de forças e ressignificar toda a sua caminhada e se tornar uma pessoa forte e realizada. Então, porque eu sofri tudo isso na pele, eu me coloco com muita assim propriedade no lugar daqueles que hoje sofrem. Sejam as crianças que sofrem, sejam as mães que sofrem, sejam as famílias que sofrem, seja a falta de perspectiva, né, gerada pela síndrome da escassez. E a escassez, quando ela chega na nossa vida, ela primeiramente, ela toma os nossos pensamentos e nos faz acreditar que nada de bom vai acontecer, ou que só merecemos o menor, o pouco, o deficitário, ou de qualquer maneira, aquilo que sobra. E o Renovamente também tem essa frente. Ele entende que esse pensamento da escassez, ele é responsável pela nossa vida aquém, né, daquilo que nós merecemos ser, daquilo que nós merecemos ter. Nesse momento, enquanto eu falo com vocês, está passando um caminhão aqui perto. Na verdade, um caminhão não, uma Kombi velha. E o motorista tem lá gravada nessa Kombi um dizer que eu detesto. E eu vou compartilhar com vocês. Compro coisa velha, levo coisa velha. Você quer vender coisa velha? E quando esse caminhão passa, toda vez que essa Kombi passa, nossa, as palavras dela para mim são uma energia tão negativa, tão negativa. São aquelas tralhas, aquelas coisas velhas que estão guardadas na nossa vida, que muitas vezes nós continuamos a conviver com elas e achamos normal tê-las, como se nós fôssemos assim acumuladores de coisas que nos fazem ainda nos sentirmos mal. Mas, entretanto, é como se elas fizessem parte do nosso mobiliário, elas fizessem parte, né, da nossa vida e nós aceitássemos isso de maneira passiva, de maneira natural. E toda vez que essa Kombi passa, eu ao mesmo tempo que sinto esse incômodo, porque isso de alguma maneira me remonta sensivelmente a essas questões, também me traz um estímulo no sentido de que realmente ele tem que existir, essa Kombi tem que existir, porque ela tem que levar para fora, né, de nós, levar para fora do nosso ambiente, ser assim uma carreadora digamos assim, de transmissão dessas circunstâncias que não nos cabem mais, não nos elevam mais, não nos fortificam mais. Na verdade, elas se tornaram inservíveis para esse momento de vida evolutivo que nós queremos desenvolver. E isso cabe para o Renovamente enquanto instituto, isso cabe para mim enquanto, né, pessoa física, né, que também se coloca como uma aliada do instituto e também em processo de evolutivo. E eu desejo que essa necessidade também caiba para você. E
Hoje, esse introito todo é para falar sobre um tema muito importante, são as defesas mentais, não é? Muitos de nós têm dificuldade de evoluir em todas as áreas da nossa vida, porque nos faltam defesas mentais. E essas defesas, eu tenho aprendido com os meus estudos, né? Estudos logosóficos e estudos de uma maneira geral, estudando também as experiências da vida, estudando os vários ambientes nos quais eu me coloco e que me mostram, me traduzem muito do que eu vou compartilhar com vocês agora, que é o fato de nós estarmos mentalmente prontos para nos defender. E aí eu tenho aprendido que existe uma maneira de você lidar bem com os seus pensamentos, que é nomeando-os. E aí, o principal pensamento que deve, digamos assim, nortear a nossa vida e gerar em nós uma espécie de uma barreira interna, né, contra o mal que está ao nosso derredor, é um chamado pensamento autoridade. Esse pensamento, eu tenho aprendido, ele deve presidir a nossa vida. E eu aprendi isso com Carlos Bernardo Gonçalves Pecote, autor da logosofia, da ciência logosófica, que muito me ajuda. Muito me ajuda assim, a compreender o meu próprio interno. E eu não estou aqui, através do Renovamente, para doutrinar vocês com nada. Ao contrário, eu só estou tentando compartilhar algo que me faz bem. E, metodologicamente, uma maneira simples, né, de você lidar com a sua mente e fortalecê-la. Então, voltando, o pensamento autoridade é esse pensamento que ele trabalha a nosso favor como se fosse um general de um quartel, dizendo assim, olha, só entra nessa fortaleza quem eu autorizar. Por exemplo, pensamento negativo não tem vez, não entra, simplesmente está barrado na porta. Eu tenho os pensamentos soldados que estão me protegendo. E esses pensamentos soldados, eles trabalham como aliados desse pensamento autoridade, que é o general. Então, não entra pensamento negativo, não pode entrar pensamento de desânimo, não pode entrar pensamento intrometido que, né, digamos assim, desconsiderando os seus objetivos de vida, entra com, digamos assim, falas, né, contrárias, falas desestimulantes, falas que te desconstroem enquanto ser humano, falas que te desanimam, te tiram do seu propósito. Então, assim, esse pensamento autoridade, na verdade, gente, ele consiste numa síntese dessa defesa que você deve ter de si mesmo em relação à espiritualidade que você deseja. Ou seja, se você é uma pessoa que encontrou em Jesus, né, o norte da sua vida, né, e eu creio que você esteja certo, porque Jesus, ele traduz, né, a força, o amor, a grandeza, a nobreza espiritual mais elevada que nós possamos encontrar, né, no sistema ocidental de crenças, e no caso no mundo, é que nem todo mundo assim o entende, mas se você realmente elege em Jesus esse ser, você está certo. Na questão, no moral, né? A maior elevação possível, né? Com pensamentos, com condutas, com práticas, que não se deixem corromper por essa ordem crescente digamos assim, de condutas que estão na contramão do bem. Na sua psicologia, né? Se você consegue, através desse pensamento autoridade, ou de qualquer outra maneira de pensar, que te conserve a inteligência emocional, né? A fortaleza emocional. E no seu âmbito físico, como resultado, né, de todo esse fortalecimento anterior, que você conserve a sua saúde, fazendo atividades físicas, se alimentando dignamente, respeitando o seu corpo como templo, né, do seu espírito, desse Espírito Santo que habita em você. Aí sim, você acha que está no caminho, né? Que é uma marcha evolutiva, ou seja, essa marcha evolutiva ela só vai se manter se você conservar em você todas essas frentes, né, bem guardadas. Porque não pense em vocês, que o ambiente não interfere. Estudos existem no sentido de que nós somos a soma, né, de influências das 5 pessoas com as quais a gente mais convive. Então você pode pensar, nossa, mas eu convivo com pessoas melhores que eu. Ótimo para você. Eu convivo com pessoas iguais a mim. Ótimo para você. Tá todo mundo no mesmo patamar. E quando você convive com pessoas difíceis? E quando você convive com pessoas que não desejam evoluir ou não acham nada disso que eu acabei de falar importante? Aí é o grande desafio.
você tem que se proteger muito, porque às vezes nós podemos pensar erroneamente, né, de maneira simplista, que não há essa influência, mas há sim. E essa influência, ela às vezes é velada. E isso que é o mais desafiador. Um pensamento pode influenciar você sem sequer ele ser emitido. Isso aí nós podemos falar em assuntos até mais complexos, que é a física quântica, e não vou entrar nessa seara agora, mas se você quiser pesquisar, é um assunto que está muito disponível aí, né, em muitas frentes. Então, eu só quero dizer para você nesse sentido, de tratar das defesas mentais, que nós, primeiramente, nós temos um Deus poderoso que está acima de tudo e de todos. E que esse Deus, né, poderoso, que é o Criador, né, de todas as coisas boas, elevadas, que estão, né, na face da Terra, em toda a Via Láctea, né, da qual nós compomos, nós, planeta Terra, né, nós, seres humanos que estamos dentro desse planeta Terra, nós devemos assim, invocar a Deus e pedir a Ele que nos fortaleça emocional, espiritual, moral e fisicamente. De modo que nós não nos deixemos levar pelas correntes malignas que estão ao nosso derredor, dentro às vezes de casa e principalmente fora de casa. Mas que nós tenhamos, né, digamos assim, auxílios nesses estudos. Né, use esses estudos, como eu compartilhei agora com vocês, como a utilização do pensamento autoridade, a utilização dos pensamentos soldado, como imagens que clareiem, né, esse processo de ativação dessas defesas. Porque, na verdade, o que eu estudo na logosofia são só maneiras inteligentes de acelerar esse meu processo evolutivo, de modo a me conceder uma capacidade de superar, né, as minhas deficiências, as minhas dificuldades, de modo que, primeiramente em Deus e através desses estudos, eu possa, né, ter uma clareza que me auxilie. E claro, como integrante do Renovamente, sendo o Instituto Renovamente um centro de capacitação e evolução, né, que se coloca no lugar das pessoas, das suas fragilidades, assim como eu tenho as minhas e todos que nossos colaboradores também têm as suas próprias, nós nos coloquemos no lugar de vocês e nos próprios e tragamos sempre uma palavra de incentivo, uma palavra de auxílio, uma palavra que os possibilite, né, primeiro em Deus e depois, né, em todos esses mecanismos de auxílio, a que você também possa evoluir. Mas evoluir com inteligência e evoluir não menosprezando o mal. O mal, ele existe. E o mal está sempre, como está na palavra, na Bíblia, né, ao nosso derredor, querendo sugar as energias, a força, a vivacidade daqueles que trazem o bem e a luz dentro de si. E como eu não desejo que você tenha apagado o bem, a luz e todos os propósitos elevados que você traz consigo, assim como eu, né, em relação a tudo que acabei de dizer, eu mesma, né, eu compartilho esse vídeo, eu espero que ele tenha auxiliado você de alguma maneira e o faça em nome do Renovamente, como esse centro, né, como esse instituto que foi criado para... Agora eu vou compartilhar com vocês, né, a nossa palavra missão, né, que fez a criação do instituto. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente, para que conheceis a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a vossa vida, para a minha vida, para a vida de todos nós que estamos buscando através de institutos, através de conhecimentos, através de pessoas, através do bem, através da luz divina, aquilo que nos cabe e aquilo que nós podemos fazer para tornar melhor, primeiramente, as nossas próprias vidas e assim nos colocarmos fortes e valentes para ajudarmos aos nossos semelhantes. Fiquem com essa palavra. Compartilhem esse vídeo a quem vocês achem, né, que possa abençoar. E continuem conosco, deem seu like, né? Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. E me aguardem até o próximo vídeo. Obrigada por tudo, obrigada por seu apoio. E juntos sempre seremos mais fortes. Obrigada.